que o aniversariante do dia, Álvaro Damini, eu tenho que contar já de chegada, porque é um dia sim, muito especial. Parabéns, Álvaro Damini. Muito obrigado. O dia está sendo especial, né? Não terminou ainda, mas desde o início da manhã recebendo muito carinho de vocês, inclusive. Me fizeram vir as lágrimas hoje, viu, Janice? Eu também fui às lágrimas. Tantas mensagens belíssimas, né? E eu até tinha comentado com um amigo meu, em particular, quando ele me ligou também, eu disse, não sou merecedor de tanto, e aí ele me podou, ele disse, tu não pode falar dessa forma. Então, acolho as saudações das pessoas que vieram até agora, né, com muito carinho. Me emocionei ao longo do dia, de fato, né? Tantas mensagens, tantas palavras bonitas. A gente sente o carinho e como as pessoas gostam da gente, é tão bom. Álvaro, você é merecedor. Eu acho que no final do nosso programa de hoje, nós vamos prestar, com mais tempo, uma pequena homenagem para você. Mas, desde já, quero dizer que você é a pessoa que, hoje, neste momento na minha vida, é o que está mais presente, é um amigo, mas não só para mim. Aqui no estúdio você chega, as pessoas sentem a tua energia boa, a tua calma, a tua sensibilidade. Você é uma pessoa que carrega o sentir, não é só o viver por viver. E quando, às vezes, nós estamos nas nossas entrevistas, que eu te olho, eu fico pensando quanta sabedoria você carrega, quanta alma você tem, quanta alegria de viver você tem, quanto você desfruta de um momento. E, hoje em dia, as pessoas, a maioria delas não consegue desfrutar dos momentos como você desfruta. Te agradeço, Janice, e você sabe da minha religiosidade, o quanto eu sou apegado com questões religiosas, e eu tenho o hábito de, toda manhã, abrir a Bíblia e, de forma aleatória, né, e ler algum versículo ou alguma palavra para me edificar ao longo do dia. E hoje eu tive a grata satisfação de abrir no livro de Eclesiástico, capítulo 42, que fala justamente sobre a questão da busca pela sabedoria. Então, é mais uma questão que você fala agora e que me deixa sem chão e sem palavras, porque foi justamente isso, né? Eu vejo em você essa maturidade de apreciar, de parar, de analisar e de transmitir isso para a gente. Muito obrigada, um feliz aniversário. Obrigado. Muita saúde para você, todas as ricas bênçãos do céu. Te agradeço pela nossa parceria nessa retomada da nossa trajetória profissional. Está sendo tão maravilhosa. Obrigado de coração mesmo. Obrigada. Vou deixar para chorar um pouquinho mais depois, pode ser? Bom, hoje vamos tocar em assuntos que também falam dessa questão do coração, familiar, esses valores tão especiais que todos nós carregamos e, às vezes, não compreendemos. Vamos falar de constelação familiar. É um assunto que eu, particularmente, não conheço muito. Estava tentando tirar algumas dúvidas aqui antes da entrevista, mas nós vamos aprender demais agora com o nosso entrevistado. Perfeito. Está conosco hoje o Ângelo Lavorati, ele que é constelador familiar, ele que dá cursos sobre constelação e tem uma história muito linda ligada a essa questão sistêmica. Boa noite, Ângelo. É um prazer ter você conosco nesse dia tão especial para todos nós, que é o aniversário de um grande amigo, Álvaro Damini. É uma honra para mim, Janice, estar aqui presente, né, com o Álvaro, contigo aqui, para tirar umas dúvidas um pouquinho sobre constelação familiar. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa, Ângelo. Obrigado. Como é que são os princípios da constelação? Tenta explicar para a gente, para quem ainda não fez parte deste universo sistêmico, quais são os princípios, os principais princípios de uma constelação? Perfeito. Primeiro eu gostaria de dizer que constelação familiar a gente só consegue entender vivenciando na prática, né? Participando, porque a gente pode elucubrar horas sobre o que seria a constelação familiar e ainda assim não faria jus a você sentir, a estar lá naquele momento. E a constelação, como uma filosofia de vida, muito mais como uma psicoterapia, traz esses princípios, né, como tu bem citastes, que seriam leis sistêmicas ou uma forma de ordens do amor. Então, o amor precisa de bordas, é como uma água selvagem, né, que precisa de uma borda ali para que seja conduzida de acordo para alcançar a felicidade. E esses 3 princípios, como a gente chamou, são o pertencimento, que é a nossa busca intrínseca mais inconsciente e mais profunda de todo ser humano. Então, toda vez que eu firo esse princípio do pertencimento, eu gero uma série de efeitos negativos na minha vida, que pode ser um problema de trabalho, uma repetição de padrão, enfim, problemas de saúde. E então a pessoa vai constelar o problema de saúde em si, por exemplo,
E através da constelação a gente chega na origem do problema, que seria qual é o excluído do sistema familiar que gerou essa repetição de padrão, por exemplo. Vocês trabalham nesse aspecto, Ângelo, com essa ideia de que esse tipo de comportamento que daqui a pouco afeta a vida da pessoa, ela tem origem em algum momento no ambiente familiar, seja dos pais, dos avós, enfim, ou desse círculo que acaba se formando. Exatamente. Então a gente entende que tem uma alma familiar que seria o inconsciente coletivo. E toda vez que alguém é excluído, essa força se move para que alguém seja representado e então acontece a repetição. Para que a pessoa seja incluída novamente. Então, por exemplo, assim, só para elucidar, uma mulher exclui seu pai que é alcoólatra e inconscientemente acaba encontrando um marido alcoólatra para repetir o padrão. E aí às vezes separa, encontra um segundo marido que também é alcoólatra, ou talvez o filho se torna alcoólatra. Então, onde está a solução do vício? A solução está em olhar com amor para a primeira pessoa excluída. Então, no fundo, nesse exemplo que eu criei, é como se a mulher dissesse: mãe, por pena a ti, eu quero fazer o que a senhora não pôde, que é mudar o marido. Então, eu vou encontrar o marido igual a senhora encontrou meu pai, para que eu possa terminar a tua tarefa de mudá-lo, de educá-lo. O mesmo acontece com relacionamentos fadados ao fracasso. Exatamente. Sempre tem uma questão sistêmica familiar mais profunda, né, envolvida, que serve como origem da situação, vamos dizer assim. Então, todo problema que a gente tem na vida, geralmente os problemas grandes, principalmente, começaram num ponto muito pequeno e muito incisivo. Então, aonde houve uma exclusão, ou aonde a ordem foi ferida, né? Gostei muito que tu citaste a Bíblia também, né? Então, nós falamos muito sobre honrar pai e mãe lá na constelação, que é o respeito à ordem. Então, quando eu tenho pena da minha mãe, eu quero cuidar dela como se ela fosse minha filha, invertendo os papéis, é como se eu a excluísse do papel de mãe. E então gera uma série de consequências, como por exemplo, eu perco o acesso ao fluxo da vida. Eu perco dinheiro, eu posso estar adoecendo. Então esse é honrar pai e mãe, então seus dias serão multiplicados em alegria e longevidade. É o único mandamento, né? Essa é uma curiosidade que tem um benefício, que gera um benefício. Os outros é não faça isso, não faça aquilo. Então olha que interessante a importância, né, da ordem, né, que entra como princípio também da constelação. Mas o ponto-chave é, começa pequeno o problema, geralmente num desrespeito lá na minha família ou numa exclusão, e depois lá na vida, lá fora, na vida adulta, gera uma série de consequências e às vezes problemas muito maiores do que a gente supunha. Hoje tá muito na moda, a gente ouve falar muito sobre as constelações, né, Ângelo? Esse tipo de trabalho mais direcionado nesse formato, essa terapia que é realizada, ela é mais recente, ela vem de longa data e ela está sendo mais aflorada nesse período agora? Que pergunta interessante. Ela, como psicoterapia, foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E esse alemão ele faleceu agora, em 2019. Ele chegou a lutar, servir na Segunda Guerra Mundial. E ele foi padre por 16 anos. E após 16 anos de sacerdócio, ele pediu, né, para sair, porque ele julgou que ajudava mais as pessoas dentro de uma liberdade de poder viajar. Então ele viajou o mundo para conhecer todas as terapias que ele pôde na época, e então criou seu próprio método das constelações. Mas eu diria, em primeiro lugar, que a filosofia, o conhecimento que ela traz, que seria o ouro. Porque através do conhecimento a gente pode tomar melhores decisões e arrumar a nossa vida sem necessariamente intermediar com um terceiro, com um terapeuta, com um constelador. Como Jesus também disse, né, a tua fé te curou. Então a gente tendo fé e sabendo que a cura está dentro de nós, a constelação seria apenas um facilitador para que a pessoa possa encontrar dentro de si a sua própria cura. Mas ela vem sendo formulada desde muito tempo para cá e continua em expansão. Hoje, em termos globais, o Brasil é o país onde mais está grande assim, a constelação, onde a constelação mais edificou. Pela ordem do amor, como que quem não entende a constelação pode absorver esse conhecimento? Qual seria a ordem certa deste amor que você fala na constelação? Compreendo. Dentro do princípio da ordem, né, ou hierarquia,
nós compreendemos que dentro de um sistema fechado, dentro de uma família, o mais novo deve honra ao mais velho. Só que aqui honra muitas vezes é mal interpretado, é interpretado como obediência. E na verdade honra significa eu honro o teu sacrifício, fazendo diferente com amor. Então é sem julgamento, não é para ser melhor, mas exige por exemplo, mãe, a senhora sofreu no relacionamento e agora eu preciso dar certo no relacionamento como um presente para ti, para a senhora saber que me criou bem, que deu certo. Então a honra seria fazer diferente com amor, não talvez cuidá-los com pena, ou não talvez ficar ao redor. Porque é de cima para baixo. De cima para baixo, por ordem de idade, né? Dentro da família. Olha só que interessante. É lindo demais. Os casos, eles têm especificidade, por exemplo, dependendo da situação que a pessoa chega para fazer essa terapia, tem um período que ela precisa fazer, se resolve numa sessão apenas. Como é que é esse processo para as pessoas que têm curiosidade com relação a isso? A constelação, ela vai meio que na contramão das outras terapias também nesse sentido, porque ela é pontual, ela é um evento único. Então a pessoa não necessariamente precisa de um acompanhamento após realizar a sessão. Até porque, como a gente faz uma intervenção no inconsciente, na alma, como a gente diz, isso vai continuar reverberando e fazendo efeito às vezes por meses após a constelação, até que tudo se ajeite. Parece que todo problema surge quando a gente sai do nosso lugar no mundo, né? Então, quando a gente retorna, a gente ainda tem que aguardar uns instantes até que isso reverbere e gere efeitos na vida. Eu vou citar o meu exemplo que é bem curioso. Quando eu conheci constelação, eu sofria com um problema gravíssimo de indecisão. Então, isso me fazia ter 2 trabalhos ao mesmo tempo, me gerava problemas no relacionamento, me gerava problemas na vida, né, no profissional. E quando eu fui conhecer a constelação, eu descobri que eu havia tido um irmão mais velho que não nasceu. Minha mãe teve um aborto espontâneo. E eu estava no lugar dele, inconscientemente, e no meu. É um gemelar. Não mais velho, mas próximo. Mais próximo. Como é que chama? Ele seria o meu nome, né? Então entendi. Eu estou com o nome... Ele teria substituído no útero o lugar do filho anterior, né? Porque houve um aborto espontâneo e na sequência sua mãe engravidou de você. Exatamente. E aí tem aquela situação da espécie do próprio luto que a mãe vinha vivenciando por causa da perda, enfim, que todo esse processo também, né, que acontece. Sim. No caso da minha mãe, ela não sabia por ter sido logo no início, né? E aí, quando apareceu isso numa constelação, eu percebi que imediatamente minha indecisão cessou. Eu consegui estar no meu lugar de terceiro, eu consegui parar de ter pena dela, que isso também eu acabava sofrendo com isso. E hoje a gente orienta para a gente não contar a nossa constelação, né? Principalmente logo após vivenciá-la. E na época eu não sabia disso, eu contei para minha mãe, eu disse, então mãe, parece que tu tem mais um filho. E quando eu disse isso, eu não estava num lugar tanto de respeito, né? Eu falei meio superficialmente. E então ela começou a chorar. E nisso meu pai surgiu do nada, colocou a mão no ombro dela e começou a chorar também. E então ela me disse, eu nunca soube, porque o médico disse que já não poderia mais saber após o acontecimento. Mas eu sempre soube no meu coração. E então eu percebi que isso não só trouxe uma solução para mim, como para toda a família. Acabou sendo uma libertação para ela também. Sim, foi para ela também. Eu acho muito profundo o sistêmico, a constelação. Eu já me emociono aqui te escutando. E o Ângelo me explicava, Álvaro, que não é a constelação não são as pessoas que encontram a constelação que encontra as pessoas certas que precisam. É muito bonito, né? Muito obrigada, Ângelo, pela sua presença aqui conosco, que você possa aí destravar e ajudar muitas pessoas durante a tua trajetória. Obrigado, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Só para o pessoal que estiver nos assistindo saber como te encontrar, né, e como é que funciona, uma vez por mês, uma vez por semana, tem que fazer agendamento, como é que é o processo para te encontrar e como é que você realiza o trabalho? Perfeito, eu realizo o curso de formação para consteladores, tenho a Alquimia do Sucesso, que é voltado toda para a área profissional, e tenho os grupos, que é para quem quer conhecer, quem quer ter um primeiro contato. E o próximo vai ser no dia 1º de setembro. Então vocês podem procurar o meu Instagram lá, Ângelo Lavorati, que eu posso estar passando mais informações também. Tá certo. Obrigado pela tua participação, viu, Ângelo? Sucesso aí nas atividades, que você possa
auxiliar as pessoas. Gratidão. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência com o Contraponto. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Retornamos ao vivo com o Contraponto desta quarta-feira. Sempre me disseram que a gente lembrar o nosso espectador, porque nós estamos habituados com a TV, né? Mas hoje a gente está também em Facebook e YouTube, então, para que o pessoal possa se inscrever no nosso canal do YouTube, e assim nós crescemos naquele espaço também, né, Janice? Agradecemos o pessoal que nos acompanha pela Coprel TV, pelo nosso site, pelo aplicativo, quem está lá no Facebook também, mas vai lá no YouTube e se inscreve lá no nosso canal. Como é que você está se sentindo no seu aniversário, Álvaro, até aqui? Muito bem. Está feliz, Muito né? bem. O dia tem sido feliz para mim, graças a Deus. Maravilhosa. Estar entre amigos também é muito bom. Também, excelente. E hoje nós temos um amigo Temos conosco. um amigo que tem feito um trabalho excepcional aí nos últimos anos, ligado à causa do meio ambiente. Ele é vereador, acabou se licenciando para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Está conosco aqui, Rafael Colucci. Boa noite, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui ao Contraponto. Boa noite, Álvaro, boa noite a Janice, também aos telespectadores.
Não quero te dizer nada, hoje teu aniversário vai ser estragado essa noite. Ao vivo. Teu aniversário, né? Só para nós começar aqui. Que bom que você aceitou o convite para estar conosco. Nós já tínhamos convidado o Rafael para estar aqui desde a semana passada, mas em função de compromissos da pasta, enfim, não pôde estar conosco, mas hoje, gentilmente, atendeu o nosso pedido e está aqui para falar um pouco a respeito do trabalho da Secretaria. Eu te confesso que eu já estava ansioso. É sempre bom participar, né, com amigos. Você foi meu colega de faculdade, eu fui estagiário da Janice lá na comunicação. Então, reencontrar os amigos, assim, é muito bom, e poder conversar também com o público é sensacional. A gente que gosta, né, valoriza muito. Então, estou muito grato pelo esse convite. Nós que estamos gratos, o Rafa, e eu falo com você, eu não posso deixar de fazer menção ao seu honroso pai, um grande amigo. Hoje é um dia de muitas emoções aqui, Álvaro. Eu vejo no Rafael a alegria do pai dele, o Altair. Tanto vibrava com esse filho e está aí hoje deixando a sua marca, a sua história. Vai fazer chorar aqui. Realmente... Ela tem essa capacidade, viu? Não, meus cumprimentos, o Rafa, pela tua trajetória. Acho muito lindo os lugares que você galgou, com grande categoria, com grande seriedade, com respeito. E você é um grande amigo e sempre igual. Eu estava em Brasília, Álvaro, ele ligou um dia para mim e disse: Janice, estou com saudade. Então, isso a gente não tem como pagar, é valor e preço, são coisas diferentes, assim como você, Álvaro, um amigo caro. Como é que é essa vida agora política, assumidamente política, na verdade, vereador e secretário, porque são duas funções aí, bem dizer, desempenhadas quase ao mesmo tempo? Olha, Janice, essa tua fala aqui me lembrou o meu saudoso pai, porque ele que me colocou nessa vida, né? Não adianta, ele teve, quando rádio, trabalhou com o Júlio, porque ele não tinha o saco, né? Que tem que ter, você tem que ter paciência, você tem que ouvir, você tem que escutar a população, e é esse é o nosso papel. Então, o pai tinha toda essa questão, mas não tinha a paciência. Uma irreverência que só ele sabia ter. Não, e se ele gostava de ti, ele fazia questão. Se não gostasse, ele também não fazia muita questão de te dizer. Nenhuma. Então, eu tenho muita saudade do meu pai, eu gostaria que ele estivesse vivo para ver a trajetória e aquilo que ele me ensinou, e aquilo que eu aprendi contigo, e também com um colega. E a gente sempre está aprendendo, absorvendo o que tem de bom, né? E filtrar, porque esse caminho é assim, nem sempre a gente vai agradar as pessoas, mas tem que trabalhar para o resultado no coletivo, e eu estou muito satisfeito sem pisar em ninguém, sabe? Tem uma trajetória limpa, transparente. A minha característica é ajudar, nunca vai ter, alguém vai me convidar para prejudicar alguém, com certeza eu nunca vou participar. Nunca isso vai acontecer comigo, principalmente na política, né? Que você tem que dar a palavra e aquilo tem que ser cumprido. Então, pegar uma característica agora, na época, eu me reelegi, fui presidente da Câmara, nós tínhamos um acordo entre os vereadores que teria o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e o quarto ano. E isso não se cumpria no passado. Acertava de noite que o presidente ia ser um, no outro dia era outro. E nós conseguimos, na nossa legislatura, quebrar esse paradigma. Não só bons políticos, né, agora, tem muitos bons políticos, então tem obrigação de ser desse jeito, né? Então, acho que o caminho é esse. O caminho do sucesso é humildade e trabalho. Não tem outra forma para te alcançar resultado que não seja assim. Nos últimos anos, Rafael, você se dedicou muito à causa animal, e até essa situação fez com que você recebesse o convite para atuar na Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, falando especificamente da Secretaria, como é que está o trabalho? Assim, tá mais fácil de trabalhar na Secretaria? As pessoas estão entendendo melhor essas leis ambientais? A própria questão dos bichos aqui na cidade, como é que está essa situação? Olha só, Álvaro, muito pertinente a tua colocação, porque eu trabalhei na Secretaria, fui coordenador de Fiscalização e Licenciamento Ambiental de 2013 a 2016, na qual me elegi vereador, fui o terceiro vereador mais votado. Na época fiz 2.657 votos, e isso foi por uma expectativa das pessoas em políticas públicas também voltada para os animais. Nós sempre tivemos, e eu acho que hoje a gente tem que saber respeitar o meio ambiente, as pessoas, a cidade e também os animais. São seres vivos, tem medo, tem dor, tem carinho, então ninguém é obrigado a gostar,
mas todos são obrigados a respeitar. E isso eu vou te dizer para vocês, os ouvintes, e para vocês aqui, que não foi fácil. Hoje é fácil criticar tudo que tem, porque não tinha nada. Nós não tínhamos programa. A única política pública que o município tinha na época, e não é uma culpa só do município, porque a política pública no Brasil inteiro ela ficou atrasada em relação aos animais, nós fomos ter com o prefeito Luciano, que foi o programa de castração, o programa É o Bicho. Já passou de 11 mil já, 10.480 foi quando nós fizemos o fórum, agora dias atrás lá na secretaria, 11 mil castrações. Se você for pensar quantos animais deixaram de vir, né, no controle populacional. Acoplado a isso, tivemos a fiscalização, que é uma questão dificílima. Hoje, se pegar o relatório dos atendimentos na secretaria, a maioria, 50% é só os animais. Aí nós temos os lixos, os resíduos, né, que a gente trabalha com a questão dos contêineres, os resíduos, a coleta porta a porta. Nós, depois de 10 anos, nós tivemos agora a licitação do lixo. Nós tivemos uma equipe muito boa trabalhando na secretaria e também lá na CLC, que conseguiu colocar a licitação do lixo. Uma nova empresa ganhou, vai ser apresentada. Aliás, a empresa que já prestava o serviço ganhou, que ela estava temporariamente, né, emergencialmente. Eu fiquei feliz que ganhou, porque conhece o trabalho, o mapa. Nós temos Passo Fundo produz 160 toneladas de lixo por dia. Então, o lixo também é demanda nossa. A poluição sonora também é demanda nossa. Corte e poda de árvore também é demanda da secretaria. O licenciamento ambiental, a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação para as empresas poderem trabalhar. É muito ampla essa secretaria, muito complexa e muito técnica. E te acho corajoso, Rafael, porque você bem colocou aqui, na época, quando você assumiu essa questão dos bichos, era uma população gigante, ninguém sabia o que fazer. Agora você está diante de um outro desafio, que é a questão do lixo, meio ambiente, todas essas leis que envolvem, e vem mais desafios pela frente com relação a essa questão. É óbvio, né, que a minha característica, isso faz também um político vencedor, porque as pessoas sabem qual é o teu foco. Então, nicho, o vereador, né? Rafael, dos animais. Então, isso é 50% do trabalho. Mas o resto, tu tem que produzir políticas públicas, tu tem que fazer essas políticas públicas darem certo, darem resultado, porque política pública, você vai lá, faz um projeto de lei e às vezes não chega a lugar nenhum. E o que a gente tem que fazer hoje nós temos o Acolipet, que é um programa que foi instaurado pelo prefeito Pedro Almeida, no qual eu agradeço as duas oportunidades, né? Porque eu ano passado fui secretário temporário na licença maternidade da secretária Gabriela e posteriormente retornei. Então, quer dizer que eu acho que o meu trabalho foi aprovado, gostaram, então retornei. Então, a questão do Acolipet, que é um programa que eu fiz uma indicação para o prefeito, na época como vereador. A protetora vai lá, se inscreve na Secretaria do Meio Ambiente, se cadastra. Você tem que ter um cadastro, porque você está lidando com dinheiro público, né? Você não pode simplesmente pegar e dar na conta ou dar na mão da Janice, do Álvaro. Você tem que fazer o cadastro, uma MEI, para poder receber recursos da prefeitura. A prefeitura vai retirar os animais que estão de maus tratos em situações várias, né? Que hoje a gente pode maltratado, zoofilia, abandonado. Tinha os cavalos bastante. Cavalo hoje nós diminuímos muito a questão, porque tem lista de espera para os cavalos, para adotar, para ecoterapia, famílias que querem. Mas aí o município paga para ti, protetora, em vez de abrigar no abrigo, que era a única política pública que o município tinha até 2012, retirava os animais e levava para o abrigo. Isso acabou ficando obsoleto, porque se torna uma prisão para os animais. Ninguém vai lá pegar eles para passear ou para dar carinho, porque comida e água é o básico. Então o Acolipet é aquele que acolhe com mais sensibilidade. A prefeitura paga o valor que pagaria para o abrigo para você ter em casa. Faz a rotatividade, o animal é doado, mas você recebe R$100 por cada animal, R$104. Então pode ter até 10 que a legislação permite. Então é uma ajuda para a protetora, para os animais. A questão da fiscalização, a questão do banco de ração,
que pela primeira vez na história o município adquiriu 10 toneladas de ração para, emergencialmente, para aquelas pessoas que têm o cadastro único receber isso, né? Está passando por dificuldade, a pandemia foi muito isso, né? A prefeitura auxiliou as protetoras e quem não tinha condições, porque sentir fome, frio, sede, os animais eles são seres sencientes, que sentem as mesmas coisas que a gente. Só não consegue se expressar, né? Falar, enfim, mas eles demonstram carinho. Então isso tem medo também, tem fome, e a prefeitura teve esse olhar de atender também uma indicação minha quanto vereador. Eu agradeço o prefeito Pedro Almeida porque ele me deu uma oportunidade que nenhum outro secretário teve, de fazer as indicações como vereador e me chamar como secretário para realizar. Então isso, para mim, já foi um diferencial muito grande, porque fazer aquilo que você deu a ideia e executar como você pensou, foi para poucos. Então, sou grato por isso. Muito bem. O Jackson já estava me fazendo aquele sinal tradicional. Nós estamos muito felizes, o Rafael, com a sua presença. Queria, antes de agradecer, parabenizar mais uma vez a administração pela escolha feliz com o Rafael. A gente sabe o teu comprometimento, a gente vê em você esse amor que você tem ao que você faz, Rafael, e você continua igualzinho, esse amigo desse coração gigante. E não chora, porque não todo mundo vai chorar hoje aqui, porque... Eu sou molenga, né? Não, hoje o dia está assim, hoje eu me emocionei, eu quero te pedir licença, porque hoje é um dia tão especial para nós. Eu chorei cedo hoje, porque eu tinha que dizer umas palavras para o meu amigo. Não vai me fazer chorar de novo. É um amigo de tantos anos, assim como você, mas são pérolas que a vida nos presenteia. E ele é especial para mim e para mais pessoas que estão aqui nesse mesmo ambiente. Você está vendo essa movimentação aqui? Não, eu fico feliz também, Janice, de poder estar no aniversário dele aqui. Isso, um cara que sempre foi o mesmo, um cara humilde, bacana. Isso aí... agora que eu fiquei sabendo que era o teu aniversário, eu fiquei muito feliz, porque poderia ter outras pessoas aqui, mas eu tive a felicidade de estar aqui, meu amigo, do teu lado aí. Muito obrigado. Só depois. Depois a gente depois conversa. Vai chorar. Bom, eu vou pedir que nossos colegas, a Aline, que está aqui conosco, o Jackson, o Marcelo está na ilha, não sei se ele consegue vir, seria muito bom, porque são amigos de muitos anos que estamos juntos de novo nessa caminhada. E o nosso diretor, o Daniel. A Aline, que é uma chefe gourmet, uma pessoa tão amada, também fez uma surpresa, que não é mais surpresa, mas parabéns, Álvaro Damini, um feliz aniversário. Muito obrigado de coração a todos vocês. Obrigado, Aline. Vocês conseguem vir, Marcelo e Jackson? Eu confesso para vocês que eu relutei que eles fizessem essa homenagem, mas como eu percebi que foi de coração mesmo, então eu sou muito grato. Hoje pela manhã eu recebi mensagens tão carinhosas. Querem mostrar o número? Queria esconder um pouquinho aqui. Ó. Vem, Marcelo. Aqui, assim, vai ficar com 64. Aqui, ó. 46 com sentimento de 28, né, Daniel? Pessoal, muito obrigado de coração a todos vocês. Eu estava dizendo que eu recebi mensagens tão carinhosas hoje pela manhã, me fizeram chorar vocês. Tá? A Aline também me passou uns cumprimentos, me deixou emocionado. E os meus familiares, recebi ligações logo cedo e mexem sempre comigo. Recebi o carinho de tantas pessoas, então foi um dia muito especial. Está sendo talvez o aniversário mais fantástico da minha vida. Agradecer de coração a todos vocês, porque é um momento realmente especial. Bom, agora tem que assoprar as velhinhas, né, e fazer o pedido. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Álvaro! Você não pediu esse, né? Não, mas esse é segredo, né? Esse é segredo. Gente, obrigado. Quero agradecer... De novo. Falou em casamento, ela acendeu. Tá, vai ficar acendendo aí. Bom, para a gente não se delongar também, porque a Aline vem aí com... Não sei se o Daniel está posicionado para falar, mas a Aline tem o arquitetando daqui a pouco, né? E o nosso entrevistado já está aguardando. Mas muito obrigado, gente, de coração. A Janice também, que me deu um presente muito especial. Eu vou usar com muito carinho, que é um escapulário que... representa a fé que eu carrego. Então, de coração, Janice. Você tem sido uma parceira de programa, uma amiga muito especial. Me fez chorar hoje de manhã.
né, pelas palavras que você me disse, você sabe que tudo aquilo que você me falou é recíproco. Então, muito obrigado, de coração. Bom, e assim nós encerramos, então, o contraponto, né, dessa quarta-feira. Vem aí, Aline Butcher e o seu Arquitetando. Obrigado.